Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estarmos juntos para mais um vídeo da nossa série O Avivamento que Eu Preciso. Esse é o nosso terceiro vídeo que já está sendo aqui lançado às terças-feiras. Convido você que está assistindo aqui pelo YouTube a compartilhar, a comentar. Deixe aqui embaixo alguma coisa escrita, algum comentário, alguma dúvida que você tiver. A gente pega e responde os comentários de vocês também. Quero pedir que você compartilhe com mais alguém, deixe aí o seu like. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, a ponto de você correr lá no nosso canal do YouTube também e se inscrever lá. E toda semana nós estamos postando vídeo da série O Avivamento que Eu Preciso. Ok? Quero fazer uma oração com você antes de darmos prosseguimento. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a vida, Jesus, dessa pessoa nesse momento. Jesus, abre, Senhor, a mente, o coração, para que nós possamos entender e compreender aquilo que os céus têm para nós, nos dando, Senhor, entendimento e compreensão da tua palavra, Senhor, assim como que ela é, que sejamos avivados por ela, que possamos viver nela e que possamos guardar, Jesus, os princípios do Senhor para a nossa vida e vivê-los, aplicá-los em todo momento da nossa história. Nós te agradecemos e te bendizemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor que vamos tomar por base no livro de Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 11 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu templo, do seu novo templo, já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, nós bem sabemos que quando iniciou-se a obra, a fundação do templo em Judá, teve uma celebração, ou aquilo que nós podemos chamar de um culto ao Senhor. Qual é o problema aqui dessa fase, dessa história? Não é simplesmente a celebração de alegria ou de lamento. O negócio é que a voz de lamento de uns juntou-se com a voz de alegria de outros, de maneira que quem estava ao redor não entendia o que estava acontecendo. Olha o versículo de número 13. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava. Nós bem sabemos, irmãos, que o avivamento ele nos traz uma ordem litúrgica e uma ordem até mesmo na maneira da gente servir, adorar ao Senhor. Nós podemos ver que isso aqui é o berço do avivamento, é o início daquilo que Deus faria, mesmo que as pessoas ainda não estavam entendendo, não estavam compreendendo. As nações ao redor, as pessoas que estavam ao redor só ouvia barulho, mas para muitos sabia que era o início de alguma coisa, embora para outros aquele estado, aquele momento era um momento de muita tristeza, porque eles tinham guardado na mente deles a imagem do primeiro templo. E olha só, 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 21, como que está descrito a glória da primeira casa, olha. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Versículo de número 28. E cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa ao redor
lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Olha o versículo de número 30. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. Então, meu querido, quem viu essa casa na sua glória, no seu auge, no seu valor, que era um valor incalculável, quando viu a fundação do segundo templo sendo erguido, oh meu querido, ele chorou, ele gritou. É por isso que quando eu leio o livro de Joel, principalmente ali o capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui com você, o capítulo de número 2, versículo de número 21, olha só o que Joel está dizendo, olha, não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. E Joel, ele viveu cerca de 800 a 830 anos antes de Cristo, aproximadamente 200 a 230 anos antes do cativeiro babilônico. E Deus abriu os olhos de Joel de maneira que ele viu um tempo de, o que nós podemos chamar aqui de desgraça para Israel, assim como ele também viu o estabelecimento de um tempo, de uma grande glória, de um renovo da parte de Deus para Israel. Então, ele está vendo isso. Olha, versículo de número 22 agora. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Por que ele fala sobre isso? Porque o exército de Babilônia, quando passava nas nações aonde eles iam tomar, aonde ele ia fazer dessas nações colônias, aonde ia tomar o povo como escravos, levar a sua mão de obra, os seus valores ali para a Babilônia, eles destruíam toda a plantação, matavam os animais do campo, e Deus usou realmente as mãos dos babilônios para punir Israel. Continuando aqui, olha, o versículo de número 24 do capítulo de número 2 do livro de Joel. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Ou seja, se há uma promessa de restituição, aqui, quando o povo retorna do cativeiro, é o início do cumprimento dessa promessa, ok? Então nós vamos aqui ao ponto 3 da nossa apostila, porque eu estou seguindo uma apostila a qual eu escrevi aqui, uma síntese sobre o avivamento que eu preciso. Então eu compartilho com vocês aquilo que Deus já colocou no meu coração, na minha mente, para estar falando com os irmãos, claro, com base bíblica, e passando para vocês também as referências que estamos trabalhando, conforme o Senhor foi colocando aqui no meu coração. Amém? Avivamento para restaurar. Ponto 3 aqui da apostila. Restaurar o quê? O que se quebrou, os padrões e leis ensinadas. Restaurar o altar do Senhor, literalmente. Esdras é um homem talentoso e coloca todo o seu conhecimento a serviço do processo de restauração de Judá. Vamos ler o capítulo de número 7, versículo de número 10, a seguir, e tentar extrair alguma coisa sobre esse personagem, o Esdras, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, isso é importante, e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos
ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem, olha só, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Quando nós lemos aqui o livro de Esdras, ora nós vamos ver relato do rei Ciro, ora nós vamos ver relatos do rei Dário, e ora também, como agora aqui no capítulo 7, versículo de número 10, do rei Artaxerxes, porque da primeira leva que retorna para Judá, até exatamente ao momento em que Esdras retorna com o povo juntamente consigo, com o restante que ficaram de Judá em Babilônia, isso leva um período basicamente de 70 a 80 anos. O templo ele fica construído, fica terminado ali mais ou menos em 515 antes de Cristo. Esdras está retornando ao seu lugar de origem. E quem é Esdras? Nós lemos aqui, olha, alguém que se dedica a estudar aquilo que diz a lei do Senhor. Meu querido, para nós ensinarmos acerca da palavra de Deus, tem que haver uma dedicação. Pessoas precisam entender que estão falando para elas alguém que tem conhecimento, alguém que tem a base, alguém que se dedica, além de ler, em orar, pedir discernimento ao Senhor. Eu oro para que os nossos altares nesse tempo estejam cheios de homens, de mulheres, de jovens sedentos por conhecer a lei do Senhor e aplicar isso ao coração. Olha só, outra qualidade de Esdras: praticar a lei do Senhor e ensinar os seus mandamentos. Que possamos, como exemplo, a exemplo de Esdras, que era um sacerdote, que era um escriba, aplicar também ao ensino, compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E detalhe, o maior ensino está aqui, ó, em pregar com toda a graça, com toda a autoridade, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, aquilo que a palavra do Senhor nos sustenta. Só virá sobre nossa vida um avivamento completo, perfeito. Não é um avivamento confuso, não é aquela voz de barulho, conforme nós lemos lá no capítulo 3, versículo de número 13, sem discernimento. Só virá sobre a igreja de Cristo algo com discernimento, algo para edificar, a ponto de todos dizerem assim: Deus está visitando o seu povo. Alguém vai dizer assim: o que está acontecendo ali? Nós precisamos ter certeza do que está acontecendo. É Deus que está renovando, é Deus que está avivando. São famílias que estão sendo restabelecidas ao seu lugar na casa do Senhor. São casamentos que estão sendo restaurados. São filhos que estão sendo libertos. É batismo no Espírito Santo que está acontecendo. É uma cura que está acontecendo. É milagres, é poder de Deus. E isso tem que ser orientado de uma maneira racional, de uma maneira precisa. Então, quando eu vejo o exemplo da vida deste escritor, desse sacerdote, eu vejo um homem simples, um homem aplicado, um homem disposto a ensinar a lei do Senhor. Continuando aqui, olha, esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei de Deus do céu. Saudações, ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Outra função do sacerdote, do profeta, do escritor Esdras: verificar se a lei do Senhor está sendo estabelecida, está sendo cumprida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém?
Outras palavras aqui que são a etimologia, o sinônimo da palavra avivamento. Olha só, Esdras, ele restabelece, ele repara, institui acerca da lei do Senhor. Além de todos esses significados, o que mais me chama a atenção é restauração com o significado de recompensar. Deus está voltando para o homem está regressando ao Pai e Deus o recompensa com porção dobrada, conforme eu li aqui o versículo de número 25 do capítulo de número 2 de Joel. Olha só, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha só, o Senhor ele está agora restituindo. É um novo tempo, é um tempo de glória, é um tempo de exaltação, é o tempo de Deus para o seu povo. Isto é avivamento. No livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1 a 9, fala sobre a glória da segunda casa. E no verso de número 6, diz o Senhor: ainda uma vez, daqui a pouco. Se formos analisar este versículo, é uma resposta à oração feita pelo profeta Abacuque, aproximadamente 90 anos antes. No entanto, 90 anos depois, no versículo de número 6, Deus diz pela boca do profeta Ageu: é daqui a pouco. Abacuque está orando e dizendo: faze agora, Senhor, em nosso tempo as coisas maravilhosas. E Deus está dizendo: é daqui a pouco. Abacuque está dizendo: realiza de novo em nossa época. E Deus está dizendo: é daqui a pouco. O que Abacuque pede a Deus em oração, Deus inicia nos dias do profeta Ageu. Para você entender isso aqui, você precisa assistir o nosso primeiro vídeo, onde nós trouxemos ali a passagem do capítulo de número 3, versículo de número 2 do livro de Abacuque, e trouxemos algumas versões bíblicas para entendermos que o que o profeta Abacuque estava falando é que o meio dos anos que ele fala ali é exatamente o hoje, é o aqui. É o agora. Eu talvez esteja aqui falando, ministrando para alguém que precisa de um livramento hoje, de um avivamento hoje, do operar de Deus hoje para a sua vida. E quem sabe através deste vídeo Deus não está entrando aí na sua casa e fazendo alguma coisa grande. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Foi o nosso vídeo de hoje. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.